Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Myron. Vamos dar continuidade ao conteúdo de magnetismo. Vocês viram, né, em particular, na última aula, que alguns materiais, né, têm a capacidade intrínseca de gerar campo magnético. Isso se deve, né, à orientação orbital do elétron, né, no átomo e também ao spin, ao próprio movimento de rotação do elétron em torno do seu eixo. Alguns materiais possuem essa característica, né? No caso que magnetita, que é um mineral composto basicamente de óxido de ferro, né? Que possui essa característica natural. Mas a gente vai ver a partir de agora que existem outras formas, né, de se gerar campo magnético. Vocês vão concluir ao final desse conteúdo que cargas elétricas em movimento, ou seja, correntes elétricas, geram campos magnéticos, tá? São proporcionais à corrente, claro, à distância que você está observando, e aí vai. Então, em particular, né, nesse conteúdo a gente vai ver o campo magnético e corrente elétrica, a lei de Ampère. Os conteúdos seguintes são aplicações dessa lei para geometrias de fios diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um fio retinho, a gente pode ter um fio circular, pode ter um fio enrolado na forma de um solenoide, e é isso que a gente vai ver daqui para frente, certo? Então, vamos lá. Vocês sabem que o planeta Terra tem um campo magnético intrínseco. Então, se a gente pensar que o campo magnético ou ele existe por conta de minerais ou existe por conta do movimento de cargas elétricas, e a gente sabe que os minerais no interior da Terra são dissolvidos. Então, basicamente, não pode pensar que são por conta dos minerais, né? A teoria mais aceita atualmente diz que o campo magnético terrestre existe por conta do movimento de cargas elétricas no seu interior. Agora, como isso se dá, né? Isso parece que continua uma incógnita. E a ideia dessas linhas de campo magnético terrestre é que elas não seguem a orientação norte-sul que é normal da Terra, né? Então, por exemplo, se você observar, a gente traçar um eixo vertical aqui, deixa eu fazer ele mais grossinho. A gente traçar um eixo vertical aqui para a Terra, né? A gente vai ver, ó, esse daqui é o norte geográfico, esse daqui é o sul geográfico, certo? E as linhas de campo magnético, deixa eu colocar de outra cor, as linhas do campo magnético terrestre estão mais ou menos alinhadas assim. Seguem essa linha rosa, né? Então, isso aqui equivale a um ângulo de mais ou menos 10 graus. Ou seja, né, as linhas de campo magnético, né, geradas pela Terra geralmente distam 10 graus da linha que separa a Terra em leste e oeste, essa linha norte e sul, tá? Então, e a gente observa, né, vocês podem ver pela figura, que as linhas de campo estão saindo do sul geográfico e entrando no norte geográfico. Mas, por definição, a gente sabe que o norte do ímã é por onde saem as linhas de campo, certo? E o sul do ímã é onde as linhas de campo chegam. Então, se as linhas de campo estão saindo aqui dessa parte da Terra, então isso aqui é o norte geográfico da Terra, norte magnético da Terra. E aqui é o sul magnético da Terra. Então é só você lembrar, as linhas de campo magnético da Terra, né, são invertidas em relação à orientação, como é que chama essa orientação? Cardinal, coordenadas, enfim, as coordenadas geográficas, né? O norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético. E é bom vocês sempre lembrarem que a partir de agora a gente não precisa escrever norte e sul numa orientação de linha de campo magnético. Onde for vermelho a gente sabe que é norte e onde for azul a gente sabe que é o quê? É o sul do polo magnético. Importante lembrar também que antes a gente tinha cargas, né? E a gente tinha, por exemplo, uma carga positiva, a gente sabia que as linhas de campo, as linhas de força, né,
que caracterizam o campo elétrico se afastam da carga positiva e, ao contrário, né, se aproximam da carga negativa. Mas você observa que essas linhas elas se iniciam na carga e vão embora, certo? No campo magnético, não. A gente tem aqui um pedacinho de um ímã, certo? E aqui é o norte e aqui é o sul. Essas linhas vão sair do norte, né, e vão vir por sul. E elas vão passar aqui por dentro do material, né? Vai sair do norte, vai entrar no sul e vão passar por dentro do material, de tal forma que você não consegue encontrar a origem dessa linha de campo. Então a gente fala que existe monopolo de carga, a origem dessas linhas de força está na carga, mas quando a gente fala de campo magnético, não existe a origem da linha de força, porque ela é fechada. Ela sempre vai começar e terminar no mesmo lugar. Na verdade, ela está lá circulando, né? Ela não vai terminar ou iniciar em algum lugar. É óbvio que ela se dá pela presença do material magnético ou por conta da corrente elétrica, mas ela é fechada. Ela não começa e vai embora. Ela simplesmente está lá, certo? Então, para a gente começar, né, a entender como se percebeu que o movimento de cargas elétricas gera campo magnético, Ørsted verificou o seguinte. Ørsted. Pronto. Não está pronto não. Vamos ver aqui. Tira. Ørsted, né, verificou o seguinte, que corrente elétrica, né, gerava campo magnético. Como ele percebeu isso? Ele aproximou, né, uma bússola de um trecho de um fio elétrico que estava sendo conduzido por corrente elétrica. E ele viu que a bússola, a agulha imantada da bússola se alinhava, era perturbada com a presença desse fio elétrico ali, certo? Aí veio o Ampère, que formulou toda a teoria com base nessa observação, né? Ele até usou o próprio fio elétrico, tá? Percorrido por uma certa corrente I. Note aqui que essa corrente está indo de baixo para cima no nosso plano. E ele viu, né? Já tinha um experimento que essas linhas, a agulha da bússola se alinhava com a linha de campo gerado por essa corrente elétrica. E aí o Ampère, ele jogou malhas de ferro ao redor desse fio e viu que essas malhas de ferro faziam círculos concêntricos ao redor do fio, né? Círculos concêntricos. Elas se ajustavam de forma circular ao redor do fio, né? E ele formulou o seguinte, que o campo magnético gerado por conta da corrente é proporcional, olha isso aqui, proporcional à corrente que percorre o fio, né? E inversamente proporcional à distância que você está do fio para observar o campo magnético. Então, por exemplo, nesse caso aqui em particular, eu estou nessa distância R para observar o campo magnético. Eu poderia estar nessa outra distância R aqui. E aí ia ter uma linha de campo magnético aqui, um círculo certinho, com o mesmo valor do campo, só que em cada lugar, né, ele aponta numa direção, porque ele é circular aqui. Então, se eu estiver olhando bem aqui, o campo magnético está nessa direção. Se eu estiver olhando aqui, nesse ponto, o campo magnético está apontando para cá. Ele é sempre tangente a essa linha de campo. Então, ele observou isso, né? Que a uma certa distância R do fio, a gente consegue calcular o campo magnético. Essa constante, que é uma constante de proporcionalidade, ela é conhecida como permeabilidade magnética no meio. Permeabilidade é a habilidade de se deixar permear pelo campo magnético, tá? A gente vai falar um pouquinho dela agora, mas é uma constante, é um valor fixo. Obviamente, ele depende do meio em que você está. Se está no ar é uma coisa, se está no plástico é outra, se está no vácuo é outra. E a gente vai ver que esse zero se remete ao vácuo. Vocês lembram do epsilon zero?
permissividade elétrica? Então, permissividade elétrica no vácuo. Isso aqui é permeabilidade magnética no vácuo, tá? Então, é óbvio que a gente olha isso aqui, o campo magnético é uma função da corrente elétrica, certo? E também da distância que você está observando essa corrente. Você está querendo calcular o campo magnético. Se a gente quiser plotar o gráfico, né? O gráfico dessa função, ou seja, B, o campo magnético em função do raio, a distância em que você está do fio, é óbvio, isso aqui é uma função do tipo 1 sobre x, certo? Quanto mais distante você está dividindo um número por um número muito grande, obviamente ele fica pequeno, certo? Quanto mais próximo você está da origem, quanto mais próximo do fio você está dividindo um número por um número muito pequenininho, que está tendendo a zero, que naturalmente explode e vai para o infinito. Isso aqui é uma hipérbole, né? Que aproxima do eixo B, que aproxima do eixo R, à medida que, né, aumenta-se a distância ou diminui-se a distância, certo? Então, ó, agora, a gente sabe, né, que o campo magnético ele é um vetor. Ora, se ele é um vetor, ele tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido. Agora, olha essa corrente, esse fio percorrido por essa corrente I. A gente observa que a corrente elétrica está para cima. E o que acontece com o campo magnético, a gente observando aqui de cima? Ele está nesse plano perpendicular ao fio, certo? Isso aqui é um plano perpendicular ao fio, tá vendo? É uma fatia perpendicular ao fio. Então, as linhas de campo magnético são perpendiculares ao fio e são circulares e concêntricas, certo? E o centro dela, naturalmente, é o próprio fio. Agora, por que essas linhas de campo estão no sentido anti-horário, né, e não no sentido horário? É o que se verificou empiricamente. Quando a corrente elétrica está num certo sentido, o campo magnético vai responder àquele sentido. Agora, de que forma, né? É a famosa regra da mão direita. Como é que você vai identificar o sentido das linhas de campo? Ora, a gente já sabe que as linhas de campo são perpendiculares, né, ao fio, perpendiculares à direção da corrente elétrica. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu polegar e acompanhar o sentido da corrente, o percurso da corrente. Olha o polegar aqui do menino. Vou até pintar a unha de rosa dele. Está acompanhando o sentido da corrente elétrica. E aí, quando você põe o dedão, né, o polegar, para acompanhar o sentido da corrente, gamira os seus dedos para eles encontrarem o punho da sua mão, certo? Você gira o seu dedo, o giro do seu dedo é o sentido do campo magnético. Então, você aponta o dedão para cá, então esse vai ser o sentido do campo magnético, que é o sentido do giro da sua mão. É obviamente que você estiver observando o campo bem aqui, ele está vindo para cá. Se você estiver observando o campo bem aqui, ele está indo para lá, porque é o sentido do giro da sua mão, certo? Então, os demais dedos girando a mão, né, de encontro ao punho, de encontro à palma da mão, acompanham as linhas de campo magnético, certo? Agora, a gente viu, né, que, vamos relembrar aqui, o campo magnético, ele tem uma constante proporcionalidade vezes a corrente dividido por 2π vezes a distância. O valor de corrente a gente já sabe, que é 1 ampere, certo? O valor de distância no sistema internacional é o metro. O valor de campo magnético é o Tesla, conhecido com a letra T maiúsculo, tá? É o Tesla. Ora, então se a gente conhece a unidade de medida do campo magnético, sabe a unidade de medida de corrente elétrica e sabe a unidade de medida de distância, né, oposição, localização, dá para descobrir a unidade de medida do μ, né? Se você fizer esse exercício, vai descobrir que a unidade de medida dessa constante, que é conhecida como permeabilidade magnética, no vácuo, porque isso aqui está zero, no vácuo, ela é Tesla vezes ampere por metro, certo? Em particular, ela vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla ampere por metro, certo? Agora deixa eu desfazer um pouco o meu rabisqueiro aqui.
para a gente conseguir prosseguir com a aula. Não estou conseguindo. Vou deletar isso daqui. Pronto. Agora, a representação de, por exemplo, a gente tem um fio de cobre aqui que seja, né? Ele está sendo percorrido por uma corrente I que vai da esquerda para a direita. Se a gente fizer a regra da mão direita, ou seja, o nosso dedo acompanhar a corrente e der o giro, a gente vai ver que as linhas de campo, ó, elas vão entrar aqui embaixo. As linhas de campo estão entrando, estão atingindo esse plano aqui e entrando. Em compensação, do outro lado vai acontecer o quê? Elas vão sair, elas estão circulando aqui, certo? Elas estão circulando. Elas estão entrando do lado de cá e saindo do lado de cá. Essa é a representação quando a gente está observando um plano e um vetor está entrando no plano, certo? Ele está entrando no plano, você vê que isso aqui é um alvo, e aqui ele está saindo do plano, tá? Lembra sempre disso daí, porque eventualmente a gente vai calcular o módulo do campo magnético, é muito fácil. É só a gente lembrar aqui, né? O campo magnético é 2π, 2π não, 4π é μ0. Não. O campo magnético é o quê? μ0 vezes a corrente elétrica dividido por 2π vezes a distância, certo? É fácil você substituir os valores nessa equação aqui e encontrar o valor do campo magnético. Mas às vezes é difícil você identificar o sentido dele. Por isso você tem que usar a regra da mão direita e falar, não, ó, o campo magnético do lado de cá está entrando no plano, do lado de cima do fio está saindo do plano, tá bom? Agora a gente vai fazer um exemplo. Um exercício. Já está até resolvido. Fala o seguinte, ó. Um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente de intensidade 2 amperes. Determine a intensidade, isso aqui é módulo, direção e sentido do vetor indução magnética ou campo magnético em um ponto P, localizado a 10 centímetros do condutor. Então você tem um fio percorrido, você quer saber qual que é a direção, o sentido e tamanho do campo nesse ponto P. Ora, o tamanho do campo é muito fácil, né? A gente sabe que o vetor indução magnética, né? É melhor dizer assim, indução magnética, é o que? μ0i sobre 2πr. O μ0 a gente tem, acabei de falar dele, só substituir. A corrente elétrica ele deu, é 2 amperes, né? Até foi reescrito aqui. A distância que está é de 10 centímetros. 10 centímetros a gente sabe que é 0,1 metros passando do sistema internacional. Então a gente resolver essa conta, vai ver que o campo, o vetor campo indução magnética, nesse ponto aqui, ó, vale exatamente 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Agora, isso é o módulo, né? E a direção? Ó, de acordo com a regra da mão direita, temos a direção e os sentidos indicados na figura. Ó, nesse ponto aqui, se a gente trazer o dedão para cá e girar a mão, os seus dedos vão vir para cá e sair de cá. Então, nesse ponto aqui, o campo magnético está saindo, né? Está saindo do plano, certo? Perpendicularmente, né? Esse plano, essa coisa aqui é perpendicular ao plano. Está saindo aqui desse quadro branco. Então, é perpendicular a ele, saindo perpendicularmente. Então, é isso. Esse é o módulo. E qual que é a direção e sentido? Perpendicularmente com o plano indicado na figura. E é melhor você desenhar. Aqui ele desenhou, né? Tá nessa distância R, nesse ponto aqui, ó, ele está saindo. Se a gente quisesse calcular o campo magnético do lado de cá, numa distância R também, segundo a regra da mão direita, né? Os nossos dedos iam entrar aqui no plano. Então, ó, nesse ponto aqui, o campo magnético estaria entrando. Lá atrás, né? Ele está apontando para cá. Aqui na frente, ele está apontando para a esquerda, certo? De tal forma que, a uma mesma distância R, vamos rabiscar aqui, a uma mesma distância R, as linhas de campo magnético são assim, né? Circulares, certo? Vamos fazer um outro exercício. Esse aqui é um pouco mais rebuscado, mas é mais do mesmo. Olha lá, a figura representa dois fios metálicos longos
Isso aí é uma dica muito importante. Para a gente dizer que o campo magnético, né, é dado por essa expressão aqui, a gente precisa assumir que o fio é longo o suficiente para não ter interferências de borda. Você lembra do capacitor? A gente podia falar que o campo elétrico num capacitor era homogêneo, mas apenas na região central, porque aqui, ó, nas beiradas tinha um efeito de borda. Mesma coisa com o fio, ele precisa ser longo o suficiente para os efeitos de borda não atrapalharem, deixarem um campo magnético homogêneo numa mesma distância. Então, são percorridos por uma corrente I1 de 2 amperes, então aqui percorre 2 amperes, e nesse fio I2, percorre uma corrente de 6 amperes. Todos os dois para baixo, certo? Calcule a intensidade do vetor indução magnética e a resultante no ponto M. Então, eu quero saber qual que é o tamanho da indução magnética nesse ponto aqui devido a esses dois fios. Ora, é o seguinte, a gente sabe que esse fio aqui, a corrente está descendo, certo? Se a gente colocar o dedão aqui e fizer o giro, a gente vai ver que o campo magnético entra de cá e sai de cá, certo? Devido a 1. Devido ao 2, se a gente colocar o dedo aqui e der o giro, da mesma forma, ele vai entrar do lado de cá e sair do lado de cá, certo? Então, você tem um vetor indução magnética entrando do lado de cá devido ao fio 2 e saindo nesse ponto M aqui também devido ao fio 1. Como um está entrando e outro está saindo, eles são opostos. Então, vetores opostos a gente tem que fazer o quê? Subtrair, certo? Fica essa dica. Então, vamos calcular qual que é o vetor indução magnética devido ao fio 1. Devido ao fio 1, 4π 10 a menos 7, isso aqui é a constante. A corrente que percorre o fio 1 é de 2 amperes, está aqui, certo? A distância que esse ponto M está do fio 1 é de 0,8 metros, 80 centímetros, certo? Então, dá de 5 vezes 10 a menos 7 teslas saindo do plano, vindo na sua direção, certo? Se a gente fizer para o fio 2, né? Tá aqui a corrente do fio 2 é de 6 amperes, é uma corrente bem maior. A gente está bem mais perto, por isso que o campo é de 30 vezes 10 a menos 7 teslas. Só que é um campo que está entrando no plano. Então, você tem uma coisa de tamanho 5 saindo e de tamanho 30 entrando. É óbvio que se a gente subtrair os dois, a gente vai ter o quê? Um restante que está o quê? Entrando. Por quê? Esse campo magnético aqui, ó, é bem maior do que esse daqui. Então, ele vence. Como ele está entrando, é o que sobra, certo? Então, ó, a gente tem um campo magnético aqui que está entrando, certo? Só isso. Se a gente for desenhar, né, no ponto M, o que acontece? O resultado é um campo magnético que está entrando no plano do papel perpendicularmente com módulo desse tamanho. Pronto. Essa é a resolução do exercício. Assista várias vezes, vá ao fórum de dúvidas, pergunte ao professor, que a gente trabalha junto. Um abraço, até o próximo encontro.